Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, antes nós estávamos longe do Senhor Deus, perdidos, vivendo pelas coisas em vãs deste mundo, seguindo conforme a nossa carne. E nós que com nossos corações éramos inimigos do Senhor Deus, o Senhor Deus teve misericórdia de nós e derramou o seu sangue precioso para nos salvar. E nos considerou como seus filhos para a eternidade, sem nenhum valor a ser pago por nós. Nos permitiu a esperança abençoada de podermos entrar no seu reino, Senhor. Nesse tempo agora, nós todos que fomos remidos pelo sangue do Senhor, estamos reunidos mais um dia para louvarmos a graça e o poder do Senhor Deus, para estarmos aprendendo a sua palavra e em comunhão. Nós acreditamos que nesse tempo agora o Senhor esteja junto conosco, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, que o Senhor Deus possa nos sustentar através da sua mão de graça, Senhor. Em todo lugar que os irmãos estiverem, de forma online, que o Senhor possa permitir a sua palavra, que o Senhor possa estar junto com estes, que o Senhor Deus possa nos ensinar qual é a palavra, a graça abundante que precisamos aprender. Senhor Deus, nós ainda somos fracos, temos muito que aprender, mas o Senhor se encarrega de nossas fraquezas. O Senhor nos conduz para diante da verdade. Nós pretendemos depender da mão de graça do Senhor neste momento também. Que nossos corações, as nossas vidas possam depender diante do Senhor, para que possam ser estabelecidas de forma santa, mais uma vez, para que assim nós possamos viver como seus filhos dignos, Senhor. Então, muitas igrejas que estão pelo mundo todo, que estão guardando a sua grande graça, que o Senhor permita a maior graça e misericórdia para estar junto com eles, Senhor. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Senhor Deus, que o Senhor possa conduzir para que nós possamos viver cada momento mais obedecendo diante da sua palavra. Nesse tempo agora também a palavra santa que o Senhor deseja nos ensinar, que nós possamos compreender o significado e vontade. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 사슴이 시냇 물을 찾기에 갈급함 같이 내 영혼이 주님을 찾기에 갈급하나이다. 내 영혼이 살아계신 하나님을 갈망하오니 내가 어느 때에 나아가 주님을 배울고
눈물 흘릴 때에 낮에는 인자함을 베푸시고 밤엔 찬송이 나에게 있어 나의 생명 되신 하나님께 내가 기도하리니 나의 영혼아 어찌 낭망하며 어찌 불안해하는고 너는 하나님만 바라라 나의 영혼아 어찌 낭망하며 어찌 불안해하는고 내 얼굴을 도우시는 주를 오히려 찬송하리라 하나님은 나의 피난처 나의 힘이시니 내가 환난 중에 만날 큰 도움이시라 나의 영혼아 어찌 낭망하며 어찌 불안해하는고 너는 하나님만 바라라 나의 영혼아 어찌 낭망하며 어찌 불안해하는고 내 얼굴을 도우시는 주를 오히려 찬송하리라 오히려 Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Gálatas, capítulo 5. Palavra de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Eu irei ler. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Eu irei ler. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, eu li até o versículo 24.
Então, durante o tempo que passou, nós temos mais certeza que estamos mais próximos do tempo que o Senhor Deus nos permitiu, porque nesse último tempo nós recebemos a salvação e o restante desses nossos tempos nós agora estamos vivendo como cristãos. É um problema muito importante, vemos como é que nós devemos viver. Então, essa grande graça que nós temos recebido do Senhor, nós recebemos a salvação. Nós ainda somos pessoas muito fracas. Nós ainda temos a carne dentro de nós, então ainda é muito difícil para nós obedecermos a palavra do Senhor Deus. Então, nós somos muito fortes para vivermos pela carne. Então, nós temos olhos muito bem abertos para olharmos as coisas deste mundo, mas nós temos olhos muito escuros para ver a vontade do Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele precisa segurar a nossa vida, e o Senhor, Ele nos ajuda para que nós possamos viver de forma digna como seus filhos. Para isso, nós precisamos orar. Então, todos os domingos, nós estamos aprendendo a palavra em Enchei-vos do Espírito Santo. Eu estou continuamente pregando desse título. E o que vocês pensam sobre este título? Então, isso está na Bíblia, mas tem pessoas que falam, como é que eu posso estar cheio do Espírito Santo? Estar cheio do Espírito Santo é algo especial. Como é que um cristão comum, ordinário como eu, pode estar cheio do Espírito Santo? Mas não está certo pensar dessa maneira, porque se nós olharmos em Efésios, o Senhor, Ele disse realmente para nós não estarmos embriagados, nós precisamos agora receber a plenitude, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Então, essa palavra, ela se aplica a todos os cristãos de igual maneira. Então, nós todos recebemos a palavra do Senhor, nós recebemos a salvação, nós compreendemos a verdade, nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus, agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Se não estivermos cheios do Espírito, nós agora estamos cheios ainda da carne. Então nós não vivemos conforme o Espírito, nós vamos viver conforme a carne. Porque a carne faz inimizade contra o Espírito, e o Espírito vai contra a carne. Então um luta contra o outro. Então uma pessoa que ainda não tem que não tem crescido na fé ainda, é pequeno no espírito, ele tem a carne ainda muito forte. Então, nós podemos ver que a carne faz inimizade, vai contra a vontade do Espírito, o trabalho do Espírito. Então, por isso, não consegue viver conforme a vontade do Senhor Deus. E pode ser que viva uma vida que não seja digna, adequada como um cristão. Então, para isso, o que nós precisamos fazer? Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então, a vivência de um cristão é estar cheio do Espírito Santo. Então, o cristão, se ele não estiver cheio do Espírito Santo, ele não consegue viver uma verdadeira vida de um cristão. Quando você está cheio do Espírito Santo, então, como resultado, eu já disse na semana passada diversas palavras, mas a palavra que eu li agora é sobre o fruto do Espírito Santo. Então, você precisa estar cheio do Espírito Santo para que, através da nossa vida, nós possamos ter os frutos que o Espírito deseja. Então, ele fala para não nos embriagarmos, porque isso é a dissolução. Nós precisamos estar cheios do Espírito. Nós olhamos Efésios capítulo 5, versículo 8, ele fala sobre a embriaguez e fala sobre o Espírito, estar cheio do Espírito. Então, quem está bêbado não está são, não está com juízo. Então, quer dizer que você está embriagado, você está em dissolução. É por isso que o cristão, se ele não estiver cheio do Espírito Santo, ele, com uma pessoa realmente embriagada, se embriaga para as coisas deste mundo. Ele é pego pelo dinheiro. Ele é pego pelas coisas sexuais. Ele é pego
para os desejos, honra, glória da carne e vai viver em prol disso. E é por isso que o Senhor ele disse para não se embriagar. Então essa é a palavra que Cristo disse para todos. Então não é só da bebida alcoólica que você se embriaga. As pessoas que estão embriagadas para as coisas deste mundo não podem estar cheias do Espírito Santo. E é por isso que agora nós realmente não podemos estar embriagados para as coisas vãs deste mundo. Nós precisamos viver conforme a vontade do Espírito Santo, cheio dele. Nós precisamos dar os frutos do Espírito. Então nós precisamos fazer uma dessas duas coisas. E é por isso que quando nós nascemos neste mundo, então realmente me concebeu minha mãe em pecado. Realmente nasci em concupiscência, em transgressão. Quer dizer que Davi ele já disse que ele nasceu como pecador desde o momento que nasceu. Isso olhamos em Salmos 58, versículo 8. Ele diz que a criança realmente ela é separada da mãe desde criança. Desde o momento em que nasce, realmente ele desvia pelo caminho e anda pelo pecado. Então seja ímpio, seja pecador, seja transgressor, é tudo a mesma palavra. Realmente o ímpio ele está longe do Senhor Deus desde o momento que nasce. Então desde o momento que se nasce, ele desvia-se do caminho, ele sai do caminho. E é por isso que ele começa a fazer e praticar todas as coisas falsas e erradas. Então, este é o instinto da carne. Se olharmos em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Então, realmente é mais perverso e enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. A coisa mais perversa, a coisa mais corrupta e enganosa é o coração do homem em toda a criação. Então nós não gostamos de coisas apodrecidas, corruptas, coisas enganosas, não é mesmo? Mas dentre todas as coisas que o Senhor Deus criou, o que é a coisa mais corrupta, enganosa? É o coração do homem, é o coração de cada um de nós. Se nós recebemos a salvação, seria bom que se tudo isso desaparecesse, mas ainda resta em nós. E é por isso que nós nascemos no meio do pecado. Então, as pessoas que seguem a vontade, o instinto da carne, eles vivem seguindo o príncipe da potestade do ar. É por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 1, então nós que estávamos mortos por conta de nossos pecados e delitos, nós fomos vivificados. Quer dizer que nós estávamos mortos em espírito. Nós que estávamos mortos, fomos vivificados. Então quer dizer que um espírito que estava morto é vivificado. Então agora, aqueles que são salvos, realmente agora vai chegar o momento que ouvirão a voz do Senhor. Então realmente quem ouviu, viverá. Quem ouve esse evangelho do Senhor, quem compreende esse evangelho do Senhor, pode ser vivificado para a eternidade. Então Lázaro, que já estava morto há mais de 3 dias, estava fedendo. Mas quando o Senhor ele chamou, ele saiu para fora. Então, quer dizer que da mesma maneira, quando você ouve o evangelho do Senhor, você compreende, o Espírito ele pode ser vivificado. Esse é o milagre que o Senhor faz. Então, como é que um morto pode ser vivificado? Se não for pelo poder do Senhor Deus, não é possível. Então, da mesma maneira, realmente em Adão, realmente nós todos que nascemos por conta de nossos pecados, por conta de realmente algo hereditário, nós realmente vivíamos perdidos em nossos pecados. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós vivíamos realmente agindo, seguindo a vontade, a concupiscência deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar. Então, agora realmente o Espírito que opera no meio dos filhos da desobediência. Então quer dizer que o diabo que domina sobre este ar, ele está trabalhando continuamente. Então se nós olharmos no reino animal,
Então, se olharmos na floresta, no mato, nós podemos ver que quando realmente um animal morre, vem vários urubus, águia, para comerem do cadáver. Então, do meio do morto existe o diabo, que agora ele trabalha, né, para seguir a vontade, os desejos deste mundo, que são o quê? Que são os desejos do pecado. Então, é viver seguindo os desejos da carne, seguir o príncipe da potestade do ar, que é o diabo. Quer dizer que conforme o diabo leva, as pessoas são levadas. Tá, até agora também, realmente, o espírito que opera no filhos da desobediência, ainda agora. Então quer dizer que realmente no meio daquelas pessoas que não receberam a salvação, as pessoas que não nasceram de novo, o diabo ele continuamente trabalha. Quer dizer que ele realmente tenta a carne para que possam viver pecando. Então quer dizer que as pessoas que morreram no meio deste pecado. Então realmente uma pessoa que está vivendo no meio da carne e morre, ele vai para a segunda morte, que é o lago de fogo. Mas então, as pessoas que viviam seguindo o príncipe da potestade do ar, realmente quando vivem conforme a carne, realmente são as pessoas que vivem conforme os desejos da carne. Quer dizer que por instinto eles são filhos da desobediência. Então quer dizer que realmente eles são os filhos da ira. Realmente os filhos que desobedecem, que merecem a destruição diante do Senhor Deus, ao vir de Deus. Então nós recebemos a salvação neste meio. É por isso que agora nós fomos vivificados no meio dos vivos. Então agora nós precisamos viver como vivo. Então se você se tornou um filho do Senhor, se você se tornou um cristão, realmente você precisa viver adequadamente como um cristão. Então se você não consegue viver conforme o Espírito Santo, o que faz? Quer dizer que você vai viver conforme a carne. Não tem o que fazer. Então, mas se nós olharmos em Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o versículo 21, eu irei ler primeiro. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se nós olharmos para o estado das pessoas que não receberam a salvação, é este. Quer dizer que a carne é dessa maneira. Então, o que quer dizer que são as obras da carne? As obras da carne representam o fruto das pessoas que vivem conforme a carne. Se existem os frutos do Espírito, existem os frutos da carne. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, realmente ela vive no meio do pecado, então não tem o que fazer. Mas pode ser que uma pessoa que não consegue viver conforme o Espírito, ele vai viver conforme a carne. Quer dizer que vai ser manifesta o trabalho da carne dentro dele. E é por isso que realmente essas são as obras da carne. Então o próprio Senhor Jesus disse uma palavra assim. Vamos ler a palavra de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículo 21. Versículo 21. Versículo 21 ao 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem.
Então, quer dizer que o que são esses males que procedem dentro e contaminam o homem? Então, o Senhor Jesus ele disse diversas coisas aqui. Realmente, o coração do homem é a coisa mais enganosa e perversa deste mundo. Então, realmente dormindo, acordando, realmente quer dizer que tem esse pensamento que é perverso. Então, aqui, realmente ele fala sobre dentre os pecados que os homens eles cometem em especial. Quer dizer que são os pecados, realmente de adultérios, as fornicações, os furtos, quer dizer, roubar de alguém, eles tentar realmente praticar um estelionato contra alguém, ou ele querer obter algo, ou realmente se dar bem ferindo o próximo. Realmente o homicídio também que aparece. Então você odiar o Senhor, ele disse que também é como o homicídio. Então mesmo que não seja o homicídio, então quer dizer que realmente aquele que odeia ele é um homicídio. Então realmente ele só pensa no coração dele, eu quero matar. Às vezes você tem esse pensamento, não é mesmo? Então quer dizer que realmente são os homicídios, adultérios, realmente a lascívia aparece aqui continuamente, a avareza. Então os desejos sexuais, os pecados sexuais realmente são especiais. Na Bíblia fala diversas vezes sobre o pecado sexual. Ele está continuamente realmente repreendendo, avisando, alertando. Então realmente ele fala sobre os desejos da carne, os desejos sexuais, os desejos de querer buscar, ter os prazeres do mundo. Então o Senhor ele disse para vencer todos os desejos dessa carne, todos realmente os pecados do mundo. Então aqui depois ele fala também sobre a avareza, as maldades. Então se nós olharmos realmente para as serpentes que têm veneno, realmente elas têm um veneno dentro delas, né? Elas têm as males dentro de si, os maus pensamentos, realmente a enganação, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então quer dizer que todas as pessoas se tornaram arrogantes. Então, está loucura, quer dizer que é só fazer coisas loucas mesmo, que não tem explicação. Então, todas essas coisas más, elas se iniciam dentro do coração do homem e corrompem o homem. Então, realmente saem tudo do coração do homem dessa maneira. Então, se nós olharmos a palavra de Provérbios também, então, realmente mesmo ele se considerando um homem limpo por conta própria, realmente, mas tem outras pessoas que não se lavam de forma alguma. Então, eles se dizem limpos, eles se dizem santos, eles se dizem puros, mas dentro de si ainda existem tantas coisas sujas. Então, uma pessoa que nasceu de novo ainda tem dentro de si coisas similares, não é mesmo? É por isso que na Bíblia fala sobre diversas coisas, sobre os desejos da carne. Então vamos ver Gálatas capítulo 5 novamente. Se olharmos em Gálatas capítulo 5. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Então realmente ele fala sobre os desejos, as obras, os frutos da carne. Então aqui ele está falando sobre o adultério. Então, quer dizer que a corrupção sexual. E aqui ele fala sobre a fornicação, a impureza. Então, realmente, o desejo sexual é a coisa mais suja, mais corrupta, gente, do Senhor Deus. E depois ele fala sobre a lascívia. Então, as pessoas que realmente vivem seguindo com uma idolatria também. Você idolatrar ídolos. Então, os desejos carnais, sexuais, os pecados sexuais, seja homens e mulheres também é a mesma coisa. Então, eles falam que os homens eles são realmente mais ativos, as mulheres são passivas, mas realmente isso não se aplica. Dentro de todos os homens e mulheres existem esses desejos e pecados sexuais. E aqui também aparece sobre a idolatria.
Então, antigamente, na Grécia, eles serviam muitos ídolos diferentes. Realmente haviam vários deuses e eles faziam pecados sexuais na frente das estátuas dos ídolos. Então, realmente, você idolatrar ídolos. Então, quem idolatra ídolos realmente não tem como ser puro, não tem como ser limpo. Ele finge ser, mas não é. Tudo que você serve que não seja Deus é idolatria. Então, se olharmos em Colossenses capítulo 3, diz que você desejar algo também é uma idolatria. Então, realmente, nós cristãos estamos vivendo diante do Senhor Deus, precisamos desejar viver no meio da graça do Senhor, mas você usar todo o seu desejo, as suas formas para viver do seu jeito, da sua maneira, isso também é uma das formas de idolatria. Então, o que falam na frente de ídolos? As pessoas, eles servem, eles reverenciam, eles perdem glórias para a vida. Então, nós também estamos servindo ao Senhor Deus, porque o Senhor, ele salvou o nosso espírito. Então, enquanto nós vivemos nessa carne ainda, o Senhor também, ele nos ajuda. Então, é por isso que nós precisamos desejar a bênção do Senhor Deus. Mas quando você tem muito dinheiro, as pessoas começam a pensar, o dinheiro me traz a felicidade, o dinheiro vai cuidar do meu futuro. Então, mas isso é uma idolatria no lugar do Senhor Deus. E aqui ele fala sobre feitiçarias. Feitiçarias é enganação, realmente usando truques para os homens. Então, eles enganam as pessoas. E também ele fala sobre inimizades. São inimizades. Então, as pessoas, em vez de estarem em paz, elas mais brigam, discutem. Então, elas gostam de criar inimigos. E mais do que criar inimigos, quer dizer que elas naturalmente seguem por este caminho. Então, você realmente fazer inimigos. Então, se existe alguém que faz inimigo, ou faz uma inimizade, ele fala, eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Então, se olharmos antigamente desenhos de quadrinhos, realmente tinha isso. Realmente tinha um homem, um herói que ele queria se vingar e por fim ele morre mais cedo daquele que ele precisava se vingar, do seu inimigo. Então, realmente, quem tem realmente um desejo vingativo, realmente ele morre por dentro primeiro, ele vai se estragando. Então, se nós olharmos na Bíblia, o Senhor, ele disse que realmente o Senhor, ele há de realmente nos poupar. Realmente, se nós temos alguma tristeza, alguma dificuldade, nós precisamos orar diante do Senhor, porque o Senhor, ele irá retribuir. O Senhor irá pagar. Nós não podemos pensar que eu vou ali prestar as contas contra o meu inimigo, ou vou me vingar. Então, o Senhor, ele disse para você amar o seu inimigo. Então, mas as pessoas gritaram para crucificar o Senhor Jesus. E se olharmos até o juiz que julgou o Senhor Jesus na cruz, seja o povo de Israel, a todos, o Senhor Jesus disse realmente, Senhor, permita para que o pecado não caia sobre eles, porque não sabem o que fazem. Realmente perdoa-os. Ele pediu a Deus. Então, se nós olharmos para os cristãos, então os cristãos, se eles tiverem algo errado, e vocês guardam isso no coração de vocês, e vão e criam inimigos, mas isso não está certo. E aqui depois fala sobre porfias. Então, são as pessoas que gostam de discutir, brigar dentro da escola, gostam de competir um contra o outro. Então, tem pessoas que têm esse tipo de personalidade. Então, quer dizer que tudo isso provém da carne. Então, aqui depois ele fala de porfias, ele fala emulações, iras. Então, realmente, as pessoas que estão tristes, realmente precisam entristecer junto com eles, mas as pessoas não gostam.
Então realmente você precisa se alegrar junto com a pessoa que está alegre, mas eles não conseguem, acham que tem dificuldade para se aproximar. Então vamos pensar realmente que o seu vizinho, se ele está realmente produzindo bem, crescendo bem, você precisa se alegrar por ele, mas as pessoas têm inveja. Eles não gostam que os outros vivam melhor que eles. Então, as invejas realmente são as coisas da carne, são os frutos que provêm da carne. Então, as iras que aparecem aqui são as pessoas que tocam, você já fica bravo, quer brigar. Então, se olharmos em Gênesis capítulo 5, então como que Caim ele se tornou bravo? Então ele realmente pensava, se alguém me atrapalhar eu vou matar a todos. Então quem me tocar eu vou matar. Então, mas teve uma vez que nós estamos andando pela rodovia e tem um carro que está na frente dele atrapalhando. Então essa pessoa ele vai e segue aquela pessoa até o final e tira ele do carro, bate, espanca ele. Realmente nos Estados Unidos tem arma, então vamos pensar que essa pessoa ele puxa a arma e começa a dar tiros naquela pessoa. Então realmente dá um grande medo, não é? Então, quer dizer que eles estão se aproximando como um leão. Então, realmente como um animal predador que ele corre atrás da carne. Então nós não sabemos realmente quão bravos eles são. Então quer dizer que realmente as pessoas que vivem no meio dessas iras, vivem nas pelejas, nas dissensões. Tá, aqui as pelejas, dissensões realmente são coisas parecidas, não é? Dentro da igreja eles buscam grupos para se ajuntarem. Quer dizer que isso é uma peleja se você busca alguém que é similar a você. Então, realmente o importante é o coração diante do Senhor Deus, o importante é você viver conforme o Senhor Deus, mas você viver do seu próprio desejo. Então, mas se você viver como dentro das pessoas que nasceram de novo, realmente se torna uma pessoa realmente no prejuízo, porque deseja pelejar. Então, realmente uma pessoa que fala sobre as heresias, as dissensões, quer dizer que é o trabalho que o diabo faz. Então, realmente uma pessoa que recebeu a salvação pode ser que ele decaia e possa se perder no meio dos hereges. Então, realmente uma pessoa que ele está continuamente discutindo. Então, seja o tempo que estão guardando. Então, realmente isso é muito importante. Então, realmente nós todos precisamos ter o coração de servir àqueles que odeiam a nós. Não podemos ter o coração de querer pisar sobre essa pessoa. Então, pode ser que realmente eu brigue com os outros, eu fique me embriagando. Então o Senhor ele diz para não se embriagar, não ter as bebedices, porque isso é a dissolução. Então, vamos pensar que um cristão ele começa a beber bebidas alcoólicas, um gole, outro. Então o apóstolo Paulo realmente disse para Timóteo que a carne é fraca. Então ele disse para usar pouco a pouco de vinho. Então o vinho, se você o utiliza bem, realmente ele se torna um remédio, ele pode se tornar um alimento importante. Mas as pessoas que bebem, eles bebem para se embriagarem, eles bebem para realmente perderem o juízo. Então quer dizer que eles vão para o meio da dissolução. Então as pessoas, elas bebem, ganham coragem para pecarem, ganham coragem para falarem o que não conseguiam. Tem muitas pessoas que são assim, não é? Então esse é o início da dissolução através da bebida. Então, quer dizer que a bebida está ligada com isso. Então realmente as bebedices ele vive do jeito que ele bem entender. Então realmente agora todos esses desejos da carne, se nós olharmos, aparecem são 15 expressões que são os frutos da carne, que o Senhor ele disse sobre as obras da carne. Então, mas claro que tem vários outros além destes também. Então o Senhor ele já disse para nós, realmente que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo disse, acerca das quais vos declaro como antes já vos disse. Então ele já disse uma vez e ele está dizendo novamente. Quer dizer que não tem como herdar o reino de Deus.
Então, se olharmos para essa palavra, são pecados, erros que o cristão pode cometer uma vez ou outra, mas não é que sua salvação vai sumir. Essa palavra se refere, então, por conta de um costume, continuamente, você viver no meio deste pecado, você não se arrepender, você não retornar. Então, ele se refere a essas pessoas. Então, as pessoas que vivem seguindo a vontade da carne continuamente, repetidamente. Então, quer dizer que isso é um sinal de que essa pessoa não recebeu a salvação. É por isso que se olharmos em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o reino dos céus é um lugar santo, por isso que um homem sujo não pode entrá-lo. Então, lá não existe nenhuma sujeira, só existem somente os santos. Então, quer dizer que quem está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, qual é o resultado da salvação? É você dar frutos do Espírito. Uma pessoa que recebeu a salvação, se ela continuamente vive no meio do pecado, como isso é uma salvação? Então, vamos ver 1 Coríntios, logo à frente. 1 Coríntios, capítulo 6. Primeiro Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9 ao 11, eu irei ler. Não sabeis que o injusto não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os desvassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os enferminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. Então, existem várias palavras assim na Bíblia. Tá, aqueles que cometem os pecados, realmente, nem os desvassos, realmente não podem herdar o reino de Deus. Então, pela boca eles dizem, eu recebi a salvação, mas se olhar as obras, não é. Então, se nós olharmos ao nosso redor, existem vários falsos cristãos. Então, eles dizem sobre o Evangelho. Tá, agora já que recebemos a salvação, se nós vivemos no meio do pecado, nós não iremos para o inferno. Nós podemos viver o suficiente. Então, eles falam desse jeito. Eles falam, nós temos a carne, mas como é que eu vou fazer isso? Então quer dizer que eles querem trazer alguma desculpa, alguma justificativa para viverem pela carne. E por conta própria, eles pensam dessa maneira também. Quer dizer que isso é realmente desvasso. Então a pessoa ela fala que recebeu a salvação, mas ele fala, mas eu posso fazer de tudo que eu quero. Então como é que nós podemos dizer que essa pessoa recebeu a salvação? Tá, até o diabo ele testemunha. Então, eu já fui enganado diversas vezes pelo diabo. Então, se olharmos o apóstolo Paulo também, ele disse também que existem várias tentações de falsos irmãos. Então, parecem que são irmãos da igreja que querem te ajudar, mas fazem muito bem o testemunho, mas são todos falsos.
Depois que passou um tempo eu vi que um irmão, ele era um estelionatário. Até o diabo, ele se enfeita como o anjo da luz. Nós não podemos sofrer uma tentação igual a essa. Porque essas pessoas não poderão herdar o reino de Deus. Não podem entrar no reino de Deus. Nem os desvassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Então, ele está dizendo para você não ser enganado se ele fala nos desvassos. E quando nós falamos de efeminados, realmente como eu já disse anteriormente, é o pecado realmente sexual. É o pecado de homossexualidade que eu já disse para vocês. São pessoas que gostam. Então são pessoas que desconsideram a vontade do Senhor Deus. Então, diante do Senhor Deus, o maior pecado que o Senhor Deus odeia é o pecado sexual. O Senhor Deus, ele destruiu Sodoma e Gomorra. E o Senhor disse que a maior causa da destruição das duas cidades eram por conta do adultério. Então os sodomitas eram como adúlteros e os efeminados são como homossexuais. Então tinha antigamente também no tempo de Roma que eles cometiam. Então se nós olharmos na Bíblia, o Senhor ele disse para matar apedrejada aqueles que cometem a homossexualidade. Então realmente porque eles são realmente eles são justificáveis para serem apedrejados. Então, mas as pessoas hoje em dia, eles vão para o meio da sociedade, se manifestam, se mostram dizendo: ah, eu sou homossexual, ah, eu tenho determinado sexo. Então quer dizer que eles vão e lutam, dizendo que precisam de uma lei, precisam de um direito de igualdade, que precisam respeitá-los, e eles pedem para que votem por eles. O que vocês pensam por isso? Então os homens, cada momento que vão passando, eles vão mudando a lei de Deus. Então como vocês já sabem, todos os países que se dizem desenvolvidos, então eles aprovam, eles autorizam o casamento homossexual. E no nosso país também, através de uma universidade, realmente faz uma campanha, faz uma parada, onde vem várias pessoas, realmente, que lutam, que gritam pelos homossexuais. E o que vocês pensam sobre isso? E depois, aparecem ladrões. Ladrões. São aqueles que roubam de alguém, tomam de alguém, eles enganam outras pessoas para realmente conseguir benefício. Então, nem os ladrões, nem os avarentos. Então, os avarentos são aqueles que desejam bens. Então, se uma pessoa ela trabalha por conta própria, junta e ganha, então ela ganha o dinheiro, não é? Mas essa pessoa avarenta está obcecada pelo dinheiro. Ela dá tudo de si para tentar ganhar o dinheiro, realmente enganando outras pessoas. E depois nós podemos ver nem os bêbados. Bêbados aparecem em todo lugar. Nem os maldizentes. Maldizentes realmente são malvados que têm raiva no coração para contar coisas ruins sobre os outros, causam conflitos. Se você toca nele, ele fica bravo, querendo brigar. Então é uma pessoa que parece uma serpente que tem um veneno. Então um dia eu estava andando no meio da montanha e apareceu uma cobra. Então quando eu cheguei perto, eu falei: nossa, é uma cobra. E a cobra ela ficou ereta e levantou a cabeça para tentar me atacar. E eu fiquei com medo. Então não é você fugir. Ela não tenta fugir, ela se levanta para tentar brigar. Então, na Bíblia diz que na boca da serpente existe o veneno. Então quer dizer que essas víboras, elas realmente xingam do jeito que conseguem. Não pode ser assim.
O cristão não pode ser assim. Cada palavra é importante para um cristão. Isso manifesta a personalidade do cristão. Aqui ele fala, né, os roubadores. Então, roubadores são aqueles que tomam dos outros, furtam dos outros. Então, nem estes herdarão o reino de Deus. Então, assim como na palavra de Gálatas, capítulo 5, nós podemos ver do versículo 19 até o versículo 23, ele realmente aparece várias palavras assim na Bíblia. Então são pessoas que não podem herdar o reino de Deus. Então, algumas pessoas, elas olham para a Bíblia e falam, eu recebi a salvação, eu posso entrar no reino de Deus. Mas na Bíblia diz que não tem como herdar o reino de Deus. Se você tem outras pessoas que falam, se você viver pela carne, você pode ir para o céu. Então as pessoas, elas interpretam a Bíblia do jeito que elas desejam. Então você entrar no reino de Deus, você recebe como herança. Então você não poder entrar quer dizer que você não recebe como herança. Então, mas como é que querem realmente mentir, querem inventar explicações? Então, se olharmos o versículo 11, ele fala realmente, e é o que alguns têm sido. Então, quer dizer que o povo da igreja de Corinto foi assim. Quer dizer que nós também, realmente tem pessoas que, comparado aos outros, vivem com pessoas boas, parece que se esforçam, mas também em comparação, paralelamente, existem pessoas que vivem a vida de uma forma bruta, realmente de forma bem ruim. Então realmente tem várias pessoas que não poderiam entrar para o reino de Deus, mas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o nome do Senhor Jesus Cristo quer dizer que representa a cruz. Nós, em espírito do nosso Deus, nós fomos lavados, fomos santificados e fomos justificados. Quer dizer que pelo sangue precioso do Senhor, nossos pecados foram lavados. Em verdade, nós somos purificados, nós somos santificados. E dentro do Senhor Jesus, nós conseguimos algo chamado justificação. Antes haviam várias pessoas como essas. Nós também éramos pessoas assim, não é mesmo? Mas então, realmente pelo nome do Senhor Jesus, pelo nome de Deus, e também dentro do Espírito do nosso Deus, nós temos sido lavados, nós temos sido santificados, e nós temos sido justificados. Então o que nós precisamos fazer? Nós jamais podemos praticar uma obra como esta. Então vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 3. Palavra de Mateus, capítulo 3. A partir do versículo 8 ao 10, eu irei ler. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, se nós olharmos, é a palavra que João Batista disse para os judeus. Dessa maneira, realmente precisa dar frutos adequados diante do Senhor Deus. Então, quer dizer que realmente dessa maneira é um momento onde você precisa verificar, você precisa retornar para o Senhor. Então, como que fazem isso? Então, você precisa receber a salvação para poder retornar diante do Senhor. Então, como a nuvem, como a névoa, eu dissipei todos os seus pecados. Realmente agora torna-te para mim, porque eu te remi. Então, o Senhor Deus, se Ele não tivesse lavado, perdoado nossos pecados, como é que nós podemos retornar para o Senhor? Se olhamos em Lucas capítulo 15, nós podemos ver o filho pródigo que desperdiçou todos os bens do pai e agora ele estava para morrer. Então, ele levantou e foi para o pai. Então, ele disse realmente: Pai, o pai vai me perdoar.
Ah, porque ele sabe quanto que o Pai é um Senhor realmente misericordioso. É por isso que ele retornou para o Pai. Ele viu que estava em uma posição realmente coitada para a morte. Então ele retornar para o Pai é se arrepender. Então dar frutos do arrependimento quer dizer que compreendeu a graça do Senhor Deus, você recebeu a salvação. Quer dizer que agora, como a pessoa que recebeu a salvação, você precisa viver adequadamente. Então, você viver adequadamente quer dizer que você vive conforme o Espírito Santo. Então você precisa dar frutos adequados. Realmente ele está dizendo para não pensar que Abraão é o nosso pai. Porque os judeus, eles falam, desde Abraão nós somos um povo escolhido por Deus. Eles se dizem, se autodeclaram realmente a nação de Deus. Se olhamos em João capítulo 8, o Senhor Jesus olhando para os judeus disse realmente, vós praticais as obras de vosso pai. Então os judeus falaram, Deus é o nosso pai. O que o Senhor Jesus disse para eles? Então, vós nascestes realmente do diabo que é o vosso pai. Então praticais as mesmas obras que ele. Então olhando para as besteiras, para as obras que vocês praticam, vocês não são a descendência de Abraão. Mas eles se autodeclaram, nós somos a descendência de Abraão. Nós nunca fomos escravos. Abraão é o nosso pai. Mas o Senhor diz, não é o vosso pai. Então vós nascestes do diabo, vosso pai. É por isso que praticais as obras de vosso pai, o diabo. Então, olhando para as suas obras, pode-se ver que é filho do diabo. Então tem muitas pessoas que vão para diante do Senhor que se dizem povo do Senhor Deus e eles mesmos mataram o Senhor Jesus. Então o Senhor ele está dizendo que não é para você se dizer filhos de Abraão, porque olhando para essas pedras o Senhor pode transformar em descendência de Abraão. Então você ser filho de Abraão não é nada. A casca você pode ser filho de Abraão, mas por dentro não é. Então olhem para os cristãos de hoje em dia. Como eles são? Então eles frequentarem a igreja. Eles dizem, nós fomos escolhidos desde o nascimento por Deus. Recebemos a graça do Senhor Deus. Então, quando é que você compreendeu essa graça do Senhor Deus? Não fique brincando com palavras. Fale quando você recebeu essa salvação. Então você descobriu em um certo momento que você era um pecador, que você merecia ir para o inferno? Você nem se arrependeu? Só foi assim por cima e falou, desde a criação eu fui escolhido. Então olhando isso, ontem também, quando eu liguei a televisão, eu vi num canal religioso e tinha um pastor ali fazendo uma palestra dizendo, nós fomos escolhidos desde a criação. Só ficava falando isso. A graça de Deus, realmente, a palavra falar que fomos escolhidos, está certo também. Mas quem que Deus escolheu? Deus escolheu somente as pessoas que são santificadas, que são justificadas. Então você ser um povo santo do Senhor Deus, falar que, agora eu já recebi a salvação porque já sou povo de Deus, eu já fui escolhido. Mas o Senhor Deus, ele disse, se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Os judeus, eles dizem, eles afirmam, nós somos povo de Deus e pecam. Do que adianta? Qual a diferença nisso? Então, realmente, com o machado sobre a raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, por que sempre existe um machado ali? Para cortar a madeira. Para cortar essa árvore. É o juízo do Senhor Deus. Então uma árvore que não dá bons frutos, ela é cortada. Então uma árvore que não dá os frutos do arrependimento, ela é cortada e jogada para o fogo do inferno.
Então, mas eles falam, o suficiente, o necessário, eu creio o suficiente, eu frequento a igreja, não sei o que, e assado. Mas você precisa verificar verdadeiramente. Será que você está na fé? Como em 2 Coríntios ele disse para nós, realmente sempre estamos verificando se nós estamos na fé. Pela palavra, precisamos confirmar em todos os momentos. Então, da mesma maneira como nós confirmamos se nós estamos saudáveis ou não, nós fazemos exame físico, fazemos os testes laboratoriais, nós tiramos X-ray, vamos para o MRI. Então nós podemos realmente fazer várias coisas. Nós verificamos se nós estamos com alguma doença, se nós estamos bem. Então como é que nós podemos verificar? Através da palavra. Quer dizer que se nós recebemos a salvação através do Espírito, nós nos tornamos filhos do Senhor Deus através do Espírito. Nós somos um povo do Senhor Deus que agora iremos para entrar no reino de Deus. Então nós precisamos viver como tal. Então não nasceu de novo. Então essa pessoa não é uma pessoa que recebeu a salvação. Então se você recebeu a salvação, você precisa ter frutos para a vida. Então vamos ver Romanos capítulo 6. Vamos procurar a palavra de Romanos capítulo 6. Versículo 20. Romanos capítulo 6, versículo 20. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 20 e 21. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis, livres da justiça, e que fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Então, já que nós éramos escravos do pecado, quando nós vivíamos no meio do pecado, um escravo, ele é submetido a obedecer ao dono. Então, o perdedor, ele obedece ao vencedor. Então, quer dizer que quem pratica o pecado é servo do pecado, escravo do pecado. Então, quando era escravo do pecado, ele ia contra a justiça. Quer dizer que ele vivia longe, sem relação alguma à justiça. Então, não tem nenhuma vontade, não tem nenhum coração de viver por tal. Então, simplesmente vivia através do seu instinto do seu pecado. Isso é algo natural. Então, e que frutos tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Então, quais os frutos que o cristão tinha no pecado? Porque o fim delas é a morte. Então, esses frutos da carne, quando nós pensamos, são coisas vergonhosas, não é mesmo? Porque fazíamos coisas vergonhosas. Porque o fim delas é a morte. Por fim, a morte que aqui fala é a segunda morte, que é o inferno. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Então, essa palavra está se referindo às pessoas que receberam a salvação. Então, uma pessoa que foi liberta do pecado. Então, agora você ter sido liberto do pecado, você ter sido feito servo de Deus, você ter sido liberto do diabo, agora você se tornou servo do Senhor Deus para sujeitar a palavra do Senhor Deus. Então, você é servo de Deus. Então, para ter o quê? O fruto para a santificação. Quer dizer que cada momento mais vai se tornando santo como Deus. Vai se tornando obediente à palavra do Senhor Deus. Então o Senhor, ele diz, realmente precisam ser santos como o nosso Pai é santo. Nós precisamos ser perfeitos como o nosso Pai é perfeito. Então como o Senhor Deus é santo, perfeito, nós precisamos ser santos e perfeitos. Então porque agora nós temos esse fruto da santificação. Qual é esse fruto? É o fruto da vida eterna. É o fruto do arrependimento, o fruto
do Espírito. Quer dizer que agora realmente é a vida eterna que vem para nós. Então, existem os frutos da pessoa que vai para a morte. E também tem os frutos da pessoa que vai para a vida eterna. Então, realmente, quais os frutos que nós estamos tendo diante do Senhor Deus? Nós precisamos saber muito bem disso. Então, vamos ver Mateus capítulo 7. Então, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 16. Versículo 16 ao 20. Mateus capítulo 7, versículo 16 ao 20. Eu irei ler. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, se nós olharmos aqui, o Senhor Jesus, ele disse de forma bem detalhada. Ele disse que boa árvore dá bons frutos. Uma árvore má realmente é o mesmo que você está tentando buscar uvas no espinheiro, figo no abrolho. Então, uma boa árvore, ela pode dar frutos maravilhosos. Uma árvore má vai dar frutos maus. Então, uma boa árvore, quando nós nascemos de novo, realmente está ligada à nossa vida. Quer dizer que em vida, em espírito, nós recebemos continuamente um mantimento. Quer dizer que nós nos tornamos em boa árvore. Quer dizer que assim nós precisamos dar bons frutos diante de Deus. Então a árvore má, ela dá más frutos. Então não tem como uma má árvore dar bons frutos. E uma boa árvore dá realmente maus frutos. Frutos más, realmente é assim. Então, pelos seus frutos os conhecereis. Então o que significa essa palavra? O que significa frutos? Então nós todos recebemos a salvação diante do Senhor Deus, nós fomos salvos pelo Senhor, o Senhor ele muda o nosso coração, ele muda a nossa vivência em seguida. Quer dizer que começamos a viver para a glória do Senhor Deus, nós damos frutos em espírito. Então realmente uma árvore que não dá esses frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Aparecem palavras assim continuamente, mas não tem nenhuma relação consigo mesma. Então, se der bons frutos, claro que não tem nenhuma relação. Assim também como podemos ver em Mateus capítulo 12, versículo 33, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, pelo fruto você pode saber se é um verdadeiro cristão ou um falso cristão. Se é filho do Senhor Deus ou não é filho de Deus. Se é uma pessoa que vai para o céu ou vai para o inferno. Mas claro que não é por conta disso que você pode sair julgando a pessoa da maneira que bem entender. Então, claro que tem uma árvore boa, ela precisa crescer para dar frutos. Então, após receber a salvação, o Espírito Santo, ele entra dentro do coração da pessoa através da palavra, vai mudando a vivência, a personalidade, para que assim possa viver, possa receber um auxílio na vivência digna diante do Senhor Deus. Mas tem pessoas que passam 1 ano, passam 3 anos, passam 10 anos de salvação, mas vivem sempre do mesmo jeito, sempre se preocupando com a mesma, falando da mesma coisa. Seja a fala, seja a forma de pensar, as obras, é tudo a mesma coisa. Por que será que a pessoa é assim?
Então realmente precisa verificar dentro dele se ele está na fé. Se tem algum problema. Vamos procurar a palavra de Salmos 58. Palavra de Salmos 58, versículo 4 e 5. Salmos 58, versículo 4 e 5. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Então, se nós olharmos aqui, aparece a víbora surda. Então, uma pessoa que não nasceu de novo, que não tem o Espírito de Deus, não tem a vida de Deus, mesmo que ouça a palavra, não tem o coração de querer obedecer. Como uma víbora surda, ele está com os ouvidos tapados. E mesmo que o encantador ele fale, toque a música, cante, pode fazer o que quer quiser na frente da serpente. A víbora fica ali ereta, não se move. Então é uma víbora surda. Então ele consegue atacar com veneno. Então mesmo que escute a palavra, não tem mudança no coração. Ah, você acha que eu vou viver conforme a palavra? Não, a salvação é algo tão pequeno assim. Você ter se tornado filho do Senhor Deus é algo tão sem valor assim. Então você foi resgatado do destino que ia para o inferno. Você agora é considerado filho do Senhor Deus. Você ganhou a esperança de poder entrar no reino de Deus. Mas agora, o restante das nossas vidas, como uma pessoa salva, como filho do Senhor Deus, nós precisamos viver adequadamente. Nós precisamos dar frutos do Espírito, mas está com os ouvidos fechados. Mesmo que ouça, ele não age, não tem obra. Então, as obras da pessoa realmente está relacionada à manifestação, à expressão da vida, da personalidade da pessoa. Se uma pessoa ela tem a mudança do coração, da personalidade, isso se manifesta na vivência da pessoa. Então vamos para outra palavra, Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33. 33, versículo 31. Vamos procurar várias palavras da Bíblia. Ezequiel 33, 31. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que tem bem tange. Porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Então o Senhor ele disse para Ezequiel desta maneira. Então o povo de Israel, parece que eles estão reunidos diante do Senhor Deus, eles vão para diante de ti dessa maneira. Então, como o povo diante do Senhor Deus, eles parecem que estão ouvindo a palavra do Senhor Deus muito bem, mas não têm por obra. Pela boca eles manifestam amor, mas o seu coração segue com a avareza. Então, pela boca as pessoas falam muitas coisas boas. Testemunham, falando que precisa viver de forma adequada como cristão, precisa viver conforme o Senhor, precisamos amar uns aos outros. Então, ele fala dessa maneira,
mas por fim ele está praticando de forma nada a ver. Faz coisas vergonhosas. Então, pela boca, quem é que não consegue falar? Então, pela boca, todos manifestam amor, mas pelo coração segue a avareza. Então, se olharmos para eles, então, e eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange. Estou ouvindo a palavra, eles falam, nossa, é uma ótima palavra, muito bom, gostei. Então, ao ouvirem a música, eles gostam de curtir a música, mas acabou e depois chega o fim. Ezequiel mesmo falando sobre a palavra do Senhor Deus, todos falam, nossa, que palavra maravilhosa, é a canção tão linda. Eles falam dessa maneira. Então, eles realmente pensam que é como uma canção de amores de quem tem voz suave e quem bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Então, como isso é uma grande falsidade? Então, hoje em dia, se nós olharmos os evangélicos, os cristãos, eles se vestem bem, se reúnem organizados dentro de uma igreja, têm o culto, eles fazem o louvor, eles assistem à palavra. É por isso que um salvo, o Chimura Ganjo do Japão, ele disse, eu não vou à igreja. Então, ele dizer, eu não vou à igreja, ele está dizendo que não vai para as igrejas que são realmente comuns, então nós não podemos confundir isso. Então, mesmo que ele está dizendo, eu não vou ao cinema, porque se eu vou ao cinema, tenho prejuízo para a minha vida de fé. Eu não vou para a igreja, porque tenho prejuízo na minha vida de fé. Então, uma pessoa que prega, ele está fazendo one man show. Então, uma pessoa que aprendeu alguma coisa e quer ensinar, e outra pessoa que está ali para ouvir a palavra é somente uma plateia. E quando acaba o tempo, acabou. Acabou o teatro. Então, quer dizer que antes pensavam dessa maneira. Então, o Chimura Ganjo pensava desse jeito. Eu li o livro dele. Então, é um livro pequeno sobre o exemplo, a condução da vida espiritual. Então, ele realmente disse de forma certeira quais eram os pontos. Então, é verdade. Realmente, nós cristãos também, se não tomarmos cuidado, nós vamos ser assim. Nós vamos falar, deixa eu vir aqui, ver se o pastor está pregando bem ou não. Vamos ver se estão cantando bem ou não. Eu vou dar a minha nota para o culto de hoje. Depois que ele sai, esquece de tudo. Assim como Lucas capítulo 6, versículo 46. O Senhor disse, realmente, vós venha a mim e dizeis, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Então quer dizer que Senhor significa o quê? Senhor de dono, de rei, que está sobre a cabeça. A palavra Senhor quer dizer, eu me sujeito a ti, não é? Então pela boca eles dizem, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Se olharmos em Tito, capítulo 1, versículo 16 em diante. Então, pela boca, eles falam sobre o Senhor Deus, mas pelas obras eles negam. Então, quer dizer que realmente são falsos, são desobedientes em toda a obra. Em toda a palavra. Porque realmente pela boca eles falam, eu aceito ao Senhor, eu recebo ao Senhor, mas pelas obras eles negam ao Senhor, recusam. Então, se nós olharmos para os cristãos, então, todos os momentos falam, nós precisamos receber a salvação, nós precisamos nascer de novo. Mas e então, o que as pessoas dizem? As pessoas falam, recebi a salvação, eu nasci de novo. E eles abrem os olhos e ficam observando para ver como que vivem. Então, uma pessoa quando diz que recebeu a salvação, que nasceu de novo,
As palavras são boas, mas as obras dessa pessoa, será que mudou? A vivência dessa pessoa mudou? Será que ele tem um aroma de um cristão? Então é um ótimo mentiroso, não é? Se não tiver essa manifestação da obra. Então, porque ele fala pela boca, mas se não tem manifestação do coração, se não tiver isso no coração, isso é falso. Então é por isso que eles dizem, creia bem em você. Assim como 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, tem da aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, eles têm a aparência de piedade. Nossa, parece a Bíblia. Mas por trás, o coração deles está muito longe de Deus. Então, eles têm a aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Então, deixe-se, afasta-te. E é por isso. Então, nós precisamos nos afastar dessas pessoas, do meio desses hipócritas. Então, nós não sabemos quanta hipocrisia existe em algo chamado religião. Até no cristianismo, se você não recebe a condução do Espírito Santo, você não recebe a salvação, não tem nenhuma diferença com outras religiões. Na hora de louvar, na hora de estar ali, eles falam, nós estamos dando culto ao Senhor, mas na hora de ouvir a palavra é como? Eles falam amém e ouvem, mas eles praticam? Não, não praticam. Então vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de 2 Coríntios capítulo 5. Segundo Coríntios capítulo 5. Vamos ler o versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, quem estiver em Cristo, quem está em Cristo, quer dizer que é uma pessoa que saiu de Adão e passou para Cristo. Então, uma pessoa que está em Cristo, quer dizer que é uma nova criatura. Quer dizer que é new creation. Quer dizer que é uma nova criação. Se olharmos Efésios capítulo 2, versículo 10, nós somos realmente feição dele. Então nós somos criados por Deus. Nós somos criados para a boa obra do Senhor. Então essa obra quer dizer que desde a criação o Senhor já preparou para que nós possamos operar em nós. Então quer dizer que o Senhor ele já planejou desde a criação em nos salvar. E conforme o seu planejamento o Senhor Jesus veio ao mundo. E ele cumpriu o Evangelho. E nós compreendemos essa graça e ao cremos, essas pessoas se tornam uma nova criatura diante do Senhor Deus. Uma nova criatura. Quer dizer que foi criado novamente. Assim como em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então quer dizer que você precisa se tornar uma nova pessoa para entrar no novo céu e nova terra. Então quer dizer que através da salvação nós somos transformados. Por quê? Para entrarmos no novo céu e nova terra. Já que lá é um lugar santo, você precisa ser santo. Para você se tornar uma pessoa digna para entrar na glória. Assim como a palavra de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quer dizer que da morte eterna para a vida eterna. Então, quer dizer que do poder do diabo para a riqueza do Senhor Deus. Quer dizer que do filho do diabo para filho de Deus. Uma nova mudança. Quer dizer que quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. Quer dizer que o Senhor o criou novamente. Quer dizer que você tem uma nova vida, uma esperança eterna. Quer dizer que agora o objetivo de vida é diferente. Nós temos valores diferentes agora. Após recebermos a salvação,
As coisas deste mundo parecem que eram boas, nós tínhamos inveja, cobiça, nós queríamos ganhar as coisas deste mundo, mas muda-se o nosso valor. Então eu frequentava a igreja desde o ensino fundamental. Eu me esforçava bastante para me tornar um cristão, um religioso diante do Senhor. E agora eu decidi a minha vida toda realmente servir diante do Senhor. Então eu fui para a escola de teologia, estudei a Bíblia durante muito tempo. Tá, e não era somente só naquele momento, mas todo fim de semana eu ia para vários lugares entregar panfleto do seminário para chamar essas pessoas. Eu ia para o interior para pregar o evangelho. Eu achava que eu estava fazendo o bem diante do Senhor Deus. Mas uma coisa engraçada. Então, como isso é como um espantalho? Então parece que você crê, parece que você está louvando, batendo, misturando a emoção e louvando diante do Senhor Deus. Então, desde quando eu era criança, realmente eu cresci bem pobre. Então eu já disse várias vezes para vocês. Então, quando eu estava na quarta série, nós tivemos que realmente fugir, porque aconteceu a guerra, e quando nós voltamos para a nossa casa toda tinha queimado, sido incendiada, não tinha mais nada para comer. Então, desde a quinta série eu tive que ganhar dinheiro e trabalhar. Então, eu vendia várias coisas na rua, seja balinha, seja engraxate, fazia todas as coisas, entregas de jornais, eu fazia um monte de coisa. Então, eu sempre ia realmente me esforçando, dizendo, algum dia eu vou viver bem também. E eu realmente estudava sem dormir. Então, mas depois eu vi que não fiz para a glória do Senhor. Eu fiz somente para a minha vida, para o meu sucesso. Então, eu tinha tanta cobiça, falando, nossa, olha aquela casa, eu queria morar numa casa dessas. Quando é que eu vou morar? Passa um carro bom, eu falo, nossa, que bom. Eu tinha tantas coisas que eu cobiçava naquele tempo. Mas então no dia 30 de outubro de 1962, às 8 horas da noite, eu compreendi a graça verdadeira do Senhor. Como na palavra de Colossenses capítulo 1, realmente o Evangelho veio para nós e assim nós verdadeiramente compreendemos no Evangelho do Senhor. Então, desde aquele momento quando eu compreendi essa palavra, realmente isso é um milagre. Então eu era a pessoa mais feliz do mundo. Então mesmo que eu olhasse para as pessoas que vivessem bem numa casa legal, eu não tinha nada de cobiçar. Eu não tinha por que eu mentir. Então essa felicidade que eu tenho no coração, quem será que conhece? Então realmente, com o que eu posso mudar? Realmente não tem como mudar com nada neste mundo. Até agora este coração não tem mudança. Então quer dizer que mudou realmente os valores. Então quer dizer que realmente do poder do diabo para o poder de Deus. Quer dizer que agora você tem uma esperança eterna, você tem um objetivo exato, você tem valores diferentes na vida. É por isso que na vivência realmente isso tudo pode estar relacionado. Então isso é algo especial? Não, não é. Isso é algo natural, isso é algo normal que deve acontecer, lógico. Se olharmos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Vamos ler o versículo 16 primeiro. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. O que isso significa? Quer dizer que quando conhecemos conforme a carne, nós estamos olhando se a pessoa é bonita ou é feia, se a pessoa aprendeu ou não aprendeu muito, se a pessoa ela tem uma boa personalidade ou não, se essa pessoa é rica ou não, se essa pessoa é pobre ou tem muito dinheiro, se é uma pessoa estudiosa ou uma pessoa que não tem ensino. Então isso é conforme a carne. Então realmente falar que fez Cristo segundo a carne também quer dizer o quê? Se olhar para Cristo, é um filho de um carpinteiro pobre. Durante 30 anos ele viveu dessa maneira. Então, carpinteiro é uma profissão realmente de baixa classe naquele tempo. Não precisa estudar, não precisa fazer nada. Você só aprende com a experiência. Então, ele levava uns discípulos consigo, realmente ignorantes, e assim ele foi crucificado
porque foi culpado injustamente. Então esse é o conhecimento do homem pela carne. Então quer dizer que eles conheceram Cristo conforme a carne. É por isso que em Isaías também ele já disse realmente não existe nada de bonito ao olharmos ao nosso valor. Então nós não consideramos por precioso aquele Senhor. Então já que não tinha nada de maravilhoso nele, realmente os judeus não conseguiram reconhecê-lo, foram e crucificaram. O apóstolo Paulo também. Então até o Senhor Jesus era carne, então o apóstolo Paulo também. Ele estava lá de Roma, de Tarso, ele vivia por lá. E ele viu que em Israel havia um homem chamado Jesus, filho de carpinteiro, que havia morrido e sido crucificado. E tem pessoas que chamam ele de Cristo. E ele falou, nossa, como é que podem chamá-lo de Cristo? Então esse Senhor que está vindo por Cristo, o Cristo é o Senhor, o Messias que virá como o Rei dos Reis. Como é que podem chamar aquele pecador de Cristo? Nós precisamos matar todos esses hereges. E é por isso... Realmente ele foi na frente para tomar a morte de Estevão. Ele foi na frente para se tornar testemunha. Ele realmente foi na frente para matar os cristãos. Ele conhecia Cristo pela carne. Mas agora não conhece segundo a carne. Então não pode olhar para as pessoas conforme a carne. Se a pessoa é bonita, se a pessoa é feia, se a pessoa tem uma casa boa, se a pessoa aprendeu muito, se a pessoa tem dinheiro ou não. Tudo isso vai se passar com o tempo. As coisas passadas, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, quer dizer que o antigo homem, ele se tornou um novo homem. Quer dizer que agora se tornou uma pessoa que vai entrar no novo céu e nova terra. Então como é que nós devemos viver agora? Nós precisamos viver como pessoas novas. Então, essa verdade de nós temos recebido a salvação, essa verdade de termos nascido de novo, é tão impressionante. Nós somos pessoas que recebemos o reino do Senhor Deus como herança. Nós entraremos no reino do Senhor Deus. Como isso é tão incrível. Então, realmente é incomparável com as pessoas que não vão entrar no reino de Deus, ou as pessoas pecadoras. Como é que vocês podem viver igual a essas pessoas? Não tem como viver. É por isso que agora, realmente você precisa ter os frutos da vida eterna, os frutos do Espírito. Então, realmente, antes de eu falar sobre os frutos do Espírito, eu falei um pouco sobre os frutos da carne. Então, agora, realmente, continuamente na nossa vivência, não somente por palavras, mas em obras, como filho de Deus, como um verdadeiro cristão, como um povo que irá entrar no reino de Deus. Nós precisamos aprender como viver de forma adequada, como é ter frutos do Espírito. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter tido paciência e ter nos salvado nesse último tempo, realmente que está tão próximo do julgamento do Senhor, do fim, onde toda a paciência do Senhor está para acabar. Mas o Senhor nos diferenciou, nos chamou para ser seus filhos, para recebermos a condução dentro da sua igreja pelo seu Espírito, Senhor. O Senhor nos conduz, nos protege. Nós agradecemos por toda essa graça que nos tem permitido. Senhor, verdadeiramente, que nós possamos viver como seus filhos dignos, que nasceram de novo. Que possamos viver dignamente como cristãos. Que possamos viver conforme o Espírito Santo. Que nós possamos dar frutos maravilhosos diante do Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir através da palavra, através da graça, Senhor, e sempre nos proteger. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, antes de termos o cântico, eu gostaria de mostrar um vídeo promocional. É o vídeo de anúncio e introdução informativo sobre o retiro de verão. Então, que os irmãos não desliguem a tela, que possam assistir ao vídeo. Então, por favor, mostrem. O
우리의 사명은 말씀을 전파하는 것입니다. 그리고 이 사명은 때와 장소를 가리지 않습니다. 특정한 시간, 특정한 장소에 모여 복음을 전해왔지만 사실 우리의 복음은 언제 어디서나 전해졌습니다. 감옥에서도, 핍박과 환난 속에서도, 오해와 배척 속에서도 복음의 역사는 멈추지 않았습니다. 함께 모이기 좋은 때도 있지만 어려운 때도 있습니다. 더 좋은 장소가 허락될 때도 있지만 기다려야 될 때도 있습니다. 때를 얻든지 못 얻든지 우리는 복음을 전해야 합니다. 때를 얻든지 못 얻든지, 전도하기 좋은 때든지 아니면 악조건이든지를 막론하고 복음을 전하기를 힘써라고 부탁하셨습니다. 우리가 자유롭게 전도할 수 있는 때가 있는가 하면은 전도하기 어려운 정말 악조건인 때도 많습니다. 그러나 어떤 경우에든지 항상 전도하기를 힘써라고 했어요. 만물을 하나님이 창조하시고 복음의 역사는 내가 복음을 전하는 모든 순간, 모든 곳에서 시작됩니다. 언제, 어디서나 주님이 함께 하시기에 세상 누구라도 구원받길 원하시기에 우리는 우리의 사명을 멈출 수 없습니다. 뜨거운 여름, 온라인으로 진행되는 2021 학예 수양회 어떻게 진행되는지 우리 함께 알아볼까요? 2021 온라인 전국 학예 수양회는 성인, 중고등부, 유초등부, 농인선교부, 외국어 집회가 2021년 7월 19일부터 25일 주일까지 진행됩니다. 19일부터 24일은 저녁 7시 30분에 온라인 생중계로 진행되며 25일인 주일은 오전 11시에 생중계됩니다. 시각 집회는 7월 26일부터 31일까지 진행되며 농인 집회는 문예 집회와 비문예 집회로 나뉘어 진행됩니다. 외국어 집회는 영어, 중국어, 몽골어, 베트남어, 스페인어, 일본어, 러시아어, 태국어, 독일어, 이탈리아어, 프랑스어, 필리핀 따갈로그어까지 12개 언어로 진행됩니다. 이번 학예 수양회는 온라인 생중계로 함께 하실 수 있습니다. 각 교회, 교회당에서 모여 듣거나 모이는 것이 어려울 경우 시청 가능한 개별 장소에서 유튜브 생중계를 통해 말씀을 들으실 수 있는데요. 온라인 생중계 말씀은 어떻게 들을 수 있을까요? 먼저 깨어있는 사람들 홈페이지에 접속 후 생방송 링크를 통해 접속하는 방법. 유튜브에서 생명의 말씀 선교의 생방송 또는 라이프튜브를 검색한 후 빨간색 표시의 생중계 방송을 클릭해 접속하는 방법. 마지막으로 말씀 시작 전 카카오톡이나 문자 등을 통해 전달된 생방송 주소로 접속하는 방법이 있습니다. 그럼 어디서든 말씀을 들을 수 있겠죠? 영생의 말씀이 선포되는 2021 학예 수양회.
많은 영혼이 구원받는 놀라운 역사가 일어나길 함께 기도합니다. Então, através desse retiro de verão, pode ser que nós não consigamos nos reunir todos, eu não sei muito bem. Ainda falta um mês. Então, seja como quer que nós nos reunimos, nós precisamos pensar que esta pode ser a última chance que o Senhor nos permitiu. Não temos muitas chances para evangelizarmos. Então, para nossas famílias, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, vocês precisam planejar para evangelizar para eles, orar, para que assim, antecipadamente, conversar, estar próximo deles para evangelizar para essas pessoas. Então, eu peço para que vocês possam conduzir dessa maneira, que dessa vez também, realmente, como nós estamos realmente ansiosos, orando diante do Senhor Deus, realmente, com certeza, o quanto que nós investimos, o Senhor irá realmente permitir a sua graça para salvar esses espíritos. Que vocês possam planejar antecipadamente e participarem da evangelização.